Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vou apresentar 16 itens de meus estudos sobre improbidade administrativa, alguns conceitos e características. De início apresento 8 tópicos sobre a incidência da Lei de Improbidade Administrativa. Para a incidência desta lei, independe de percepção de remuneração decorrente do exercício da função pública pelo agente. A transitoriedade do exercício da função pública possibilita a aplicação das regras relacionadas à improbidade administrativa. Exemplos de funções temporárias: membros do júri e mesários. O sucessor daquele que enriquecer ilicitamente estará sujeito às cominações da lei de improbidade administrativa, até o limite do valor da herança. As disposições da lei de improbidade são aplicáveis àquele que induzir um agente a praticar ato ímprobo. Partidos políticos podem ser sujeitos passivos de ato de improbidade. Vejamos aqui o parágrafo único do artigo 1º. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio da entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público. No que se refere aos sujeitos ativos de atos de improbidade, podem sê-lo, dentre outros, os diretores de empresas estatais, no âmbito da administração indireta, e titulares de cargo efetivo e ocupantes de cargos em comissão, na administração direta. Um agente público, por omissão culposa, causou lesão ao erário e ao patrimônio da entidade que recebe subvenção de órgão público, gerando para si enriquecimento ilícito. Qual seria a consequência disso? A consequência seria dar-se-á o ressarcimento do dano por prática de ato de improbidade administrativa, limitando-se a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos, perdendo os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Quando um agente público comete ato de improbidade, sabe-se que o terceiro que tiver participado, induzido ou concorrido para a prática do ato poderá sofrer as sanções previstas na mesma lei. Vejamos agora 4 conceitos sobre a Lei de Improbidade Administrativa. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância do princípio da legalidade, no trato dos assuntos que lhe são afetos. A Lei de Improbidade Administrativa dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública, direta, indireta ou fundacional, e dá outras providências. Não apenas os agentes públicos, mas também os agentes privados, detentores de parcela de responsabilidade social, desempenham um papel cada vez mais ativo na inibição e na prevenção de ilícitos no trato com a administração, sendo exemplo disso as políticas de conformidade. A Lei de Improbidade Administrativa tem por objetivo disciplinar práticas consideradas ofensivas ao interesse público, contendo em seu teor normas dispondo sobre condutas consideradas ímprobas, as penas e os respectivos processos de aplicação. Quem pode representar para fins de investigação da improbidade administrativa? O artigo 14 da Lei de Improbidade Administrativa diz o seguinte: qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato da improbidade. O parágrafo 1º diz o seguinte: a representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e a sua autoria, e a indicação das provas que tenha conhecimento. Observação: esta lei não permite a representação anônima. Desdobramentos de atos de improbidade administrativa. Quando o ato da improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado, para fins de assegurar o integral ressarcimento do dano. Na sequência, vamos ver 2 artigos de extrema importância da Lei de Improbidade. Artigo 2º. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. E por fim,
Artigo 3º. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie, sob qualquer forma direta ou indireta. Por hoje é isso, bons estudos e até o próximo vídeo.